disse antes, o Nintendo 64 foi um console cheio de jogos multiplayer. Afinal, com suporte a 4 controles, ainda mais pessoas podem jogar, e os jogos podem ficar bem mais caóticos também. E que jogos são melhores para representar essa loucura toda, se não a trilogia Mario Party? Em um passado não muito distante, existia uma época em que Mario Party era feito pela Hudson. E era bom! É difícil escolher qual Mario Party é o melhor, e o fato do Nintendo 64 ter tido logo os 3 primeiros jogos da série não ajuda muito. Mas dentre os 3, eu vou eliminar logo o Mario Party 1. Ele é o mais fraco, sem dúvidas. Não que ele seja ruim, mas comparado com os outros dois, não chega nem perto. Sem contar que 80% dos minigames envolviam girar o analógico do controle o mais rápido possível, e todo mundo já sabe quantas mãos foram destruídas por eles. O negócio ficou tão sério que a Nintendo teve que distribuir uma luva de graça junto com o Mario Party 1 para proteger a palma dos jogadores de tantas reclamações que ela recebeu. Sério mesmo. Mas voltando ao assunto, qual é o melhor, Mario Party 2 ou Mario Party 3? Bem, empate! Isso mesmo, Mario Party 2 e Mario Party 3 ficam em nono lugar. Eu não consigo decidir qual dos dois é o melhor, eles são muito bons. Mario Party 3 tem a vantagem de ter mais personagens jogáveis e um modo história single player mais elaborado. Mas o Mario Party 2 tem tabuleiros tematizados incríveis e ainda tem alguns minigames do Mario Party 1 de volta e melhorados. Os dois jogos têm suas vantagens e desvantagens, mas ao todo ambos possuem ótimos tabuleiros, excelentes minigames e ao todo sua própria característica. Não tem jeito, é empate mesmo. Cada partida é diferente e é simplesmente muito divertido jogar com os amigos. E esses primeiros jogos do Nintendo 64 foram o que iniciaram essa divertida série. O Nintendo 64 é um sistema famoso por não ter muitos RPGs, mas tem um RPG que é lembrado por muitos e adorado até hoje. E é claro que eu estou falando do único. Primeiro, Paper Mario. Paper Mario foi o segundo RPG do Mario, e o primeiro jogo do que se tornaria a sua própria série. O jogo lançou no final da vida do Nintendo 64, mas ainda assim foi um grande sucesso. Desenvolvido pela Intelligent Systems, o jogo é meio que um sucessor espiritual para o Super Mario RPG de Super Nintendo. O gameplay é diferente, e os dois jogos não tem nada a ver um com o outro, mas dá pra notar várias semelhanças entre os dois jogos. Uma coisa bastante impressionante do jogo são seus gráficos diferentes. Todos os personagens foram redesenhados em um estilo mais basicão, mais fofinho, mais cartunesco, e combinou bastante com o cenário. Ao contrário da maioria dos jogos de Nintendo 64, os personagens do jogo não são modelos 3D, e sim sprites. E os cenários são simplistas e meio que geométricos, e ao todo parece uma maquete com vários personagens de papel interagindo nela. O jogo é absolutamente fantástico. O sistema de batalha é bastante interativo e os personagens são bastante carismáticos. Com lugares memoráveis, combate excelente e uma história bem escrita, é claro que esse clássico de Nintendo 64 não poderia ficar fora da lista. Star Fox 64. Esse é um jogo que não pode faltar nessa lista. Apesar do primeiro Star Fox de Super Nintendo ter sido bem revolucionário na época que foi lançado, esse simplesmente melhora tudo sobre o jogo. A história de Fox McCloud e seu time e sua batalha contra o exército do Andros foi um marco e tanto para os nintendistas da época. Ele foi o primeiro jogo do Nintendo 64 a ter suporte ao Rumble Pack, um acessório que fazia o controle tremer em horas de grandes impactos no jogo. Sim, isso já vem embutido nos controles de hoje em dia, mas na época era uma novidade enorme e fazia uma grande diferença, acredite ou não. Viajar pelo sistema de Lylat atirando nas coisas, soltando bombas... Boom! Era muito bom. O gameplay é simplesmente fenomenal. Sem contar que o jogo tinha um fator replay imenso. O jogo tem vários planetas, e dependendo do que você fazer neles, a rota do jogo pode ser alterada e o próximo planeta pode ser um diferente da sua primeira jogatina. E se você sempre for pela rota mais difícil, você irá encontrar o verdadeiro chefe final do jogo com seu final definitivo. O Star Fox 64 expandiu bastante os conceitos do primeiro jogo e o transformaram em algo realmente memorável, principalmente com as fases em terra firme e debaixo d'água. O jogo continua tão bom hoje quanto era em 1997, e aquela trilha sonora do Koji Kondo é inesquecível. Só não é mais inesquecível do que a dublagem brega do jogo.
Esse foi um dos poucos jogos do Nintendo 64 a ser 100% dublado do início ao fim. E isso ajudou muito na imersão do jogo. Só que, digamos, os dubladores não eram lá muito profissionais e o áudio era bem abafado também. E o jogo é lembrado até hoje por suas falas esquisitas e cada uma delas viraram memes entre os fãs da Nintendo. Principalmente as do Pepe. Ah, chega! Mas veja, eu não tô reclamando. Eu adoro essas falas. E ai da Nintendo se ela lançar um jogo do Star Fox sem falas esquisitas. Elas viraram marca da série já e eu simplesmente adoro. Exceto o Sleepy. Ele pode ficar mudo que eu não me importo nem um pouco. Don't worry, Flippy's here. Enemy ahead. Here comes a big one. Here I go. Ah, I'm hit. Fox, get this guy off me. Fox! Fox! Star Fox 64 é um jogo que todo fã da Nintendo deve jogar alguma hora. É um jogo muito divertido, mesmo que bem simples e curto. Agora, eu recomendaria jogar o remake de 3DS ao invés da versão original do Nintendo 64. Nada contra a versão original, ela ainda é ótima de se jogar, mas é que o remake melhorou muito os gráficos e a música. Sem contar que o áudio está muito mais limpo agora e dá pra entender melhor o que os personagens falam. Eu diria que essa é a versão definitiva do jogo. O mesmo vale para os Zeldas de Nintendo 64. Você meio que superaram as versões originais bastante. Mas, como eu disse, é só uma recomendação. Eu amo os originais de Nintendo 64 e tenho bastante carinho por eles. Afinal, se eu não tivesse, eu não estaria fazendo essa lista, não é mesmo? Oh yeah, GoldenEye! Ah sim, agora a coisa ficou séria. Nós estamos falando aqui de um caso raro de um jogo baseado em filme que é bom. Sim, existem jogos baseados em filmes, desenhos e outras licenças que são bons. Só que é algo realmente muito raro de se encontrar. Quer dizer, um dos primeiros jogos baseados em filmes foi o ET do Atari 2600 e todos nós já sabemos como ele saiu. Isso não é um bom sinal. Mas esse não é o caso, nós estamos falando de um jogo extremamente bom. Também, como não podia ser, ele foi desenvolvido pela Rare. O Nintendo 64 foi provavelmente o console que a Rareware mais brilhou. E não pense que essa vai ser a última vez que você vai ver um jogo dela na lista. Agora, eu poderia muito bem colocar Perfect Dark na lista ao invés do GoldenEye. Afinal, ele é um jogo muito mais polido, com mais opções, e é bem maior também. Mas aí é que está. Eu nunca joguei Perfect Dark, infelizmente. Eu sei que eu tô perdendo. Infelizmente, Perfect Dark é um dos poucos clássicos do Nintendo 64 que eu ainda não joguei. Mas com certeza eu irei jogar esse jogo assim que eu tiver chance. Mas voltando ao bonde. GoldenEye foi um jogaço. Ele foi lançado em uma época em que os jogos de FPS normalmente eram coisa de PC. E os poucos que tinham para consoles eram mais ou menos. Sim, ele foi um dos pioneiros dos FPS como conhecemos hoje. Tá certo que o controle do Nintendo 64 não é lá o melhor controle para jogar um FPS, mas o jogo foi um pioneiro, então tá desculpado. O jogo ficou meio datado sim, principalmente por causa do controle e dos gráficos dos personagens. Hoje em dia é bem engraçado olhar para esses modelos toscos com a foto dos atores coladas por cima da cara. Mas naquela época o gráfico era considerado muito bom, por mais incrível que pareça. Mas realmente o gráfico não importa muito. O jogo continua sendo incrível após todos esses anos. O controle pode ser um pouco difícil de se reacostumar, mas quando você entra no jogo, não tem como sair. Só o modo história já era extremamente divertido, e ele era até que bastante fiel ao filme, mesmo que com algumas diferenças para se encaixar melhor no jogo. Mas o multiplayer, esse aí garantiu horas de diversão. Não tinha nada mais legal do que reunir os amigos na sala e jogar o multiplayer até cansar. Sem contar que ele era bastante customizável para a época. Como se esquecer da poderosa Golden Gun e do medo que dava quando alguém pegava ela. Tudo isso, mais uma trilha sonora fantástica pelo Grant Kirkhope, com músicas originais e arranjos do trilha do filme, esse jogo deixou um legado enorme por vários motivos. Esse é um FPS que todo mundo devia experimentar um dia. Mesmo com alguns recursos datados, o jogo em si ainda continua muito bom. Sem dúvida, mais um clássico da Rare. Em quinto lugar, fica um jogo um tanto famoso. Ele pode até não ser o melhor da sua série, mas não dá pra negar sua importância. E é claro que eu estou falando do...
primeiro Super Smash Bros., mais conhecido hoje em dia pelo seu apelido de Super Smash Bros. 64. Esse jogo nos traz de volta a uma época mais simples, onde ninguém estava preocupado com qual personagem ia entrar ou como aprender técnicas avançadas para torneios. Não, esse jogo era genial só pelo seu conceito. Um jogo onde personagens da Nintendo se encontram e metem a porrada uns nos outros. Como alguém ia imaginar isso acontecendo? Era algo surreal. Agora eu posso fazer o Link bater na Jigglypuff? Com licença, isso aí é compra garantida. Quem diria que esse joguinho se tornaria uma franquia enorme como é hoje? E acredite ou não, esse jogo quase que não saiu. O jogo foi feito com um orçamento muito pequeno. A Nintendo só aceitou a ideia de que o jogo poderia chegar a algum lugar quando Masahiro Sakurai decidiu fazer um pequeno protótipo com vários personagens da Nintendo lutando. Ela aceitou e o jogo meio que foi lançado como um teste. O jogo, inclusive, ia ser exclusivo do Japão. A Nintendo não tinha muitas esperanças que o jogo fosse dar certo. Ah, mas o sucesso foi tão grande que não deu. Ela teve que lançar no resto do mundo. Hoje em dia, voltar para esse jogo é meio estranho. Ele ainda é extremamente divertido de se jogar, mas não há como sentir uma pequena estranheza ao jogá-lo depois de jogar os outros jogos da série. O jogo só tinha 12 personagens jogáveis e 9 campos. Só tinha uma música para cada campo e elas nem eram arranjos majestosos e diferentes como nós temos nos Smash Bros. Atuais. Na verdade, elas eram bem fiéis às composições originais. O jogo tinha poucos modos. Não existiam troféus, challenges, event matches, nada disso. Mas só o Classic Mode do jogo já era suficiente para divertir naquela época. O sistema de combate em si também era bem diferente. A primeira coisa que você nota, inclusive, é que os personagens não têm B pro lado, só o B normal ir pra cima e pra baixo. E os personagens são bem desbalanceados também. E como eu disse, o jogo teve um orçamento bem baixo, e isso fica bem notável só pelos gráficos. Quer dizer, esse jogo saiu em 1999. O Nintendo 64 já fazia gráficos bem melhores que isso. A maioria dos itens e objetos são texturas, e os personagens jogáveis estão muito mal feitos, com poucos polígonos. Alguns personagens estão ok, como o Fox, o Pikachu e o Kirby, mas alguns como o Capitão Falcon e o Luigi estão... Sem contar que esse jogo ganha o prêmio de ter o modelo mais feio do Donkey Kong já feito. Não, minto. Esse é o segundo modelo do Donkey Kong mais feio que existe. Ele perde só pro modelo do Donkey Kong do Mario Kart DS mesmo. Mas mesmo sendo um jogo bem mais simples que seus sucessores, não se iluda, o jogo ainda é muito bom e muito divertido. Ele é o mais fraco da série, mas mesmo assim, ele ainda é um jogo que todos os jogadores de Smash deviam jogar um dia. Nem que seja pra ver como é. Acredite ou não, ele pode te surpreender. Você com certeza vai estranhar bastante, mas que o jogo é bom, ele é. Principalmente pra se jogar com os amigos. Super Smash Bros. Virou o fenômeno que é hoje por um motivo. E esse motivo é esse jogo aqui.